Oi, pessoal! Estamos aqui hoje com a Cristiane Rodrigues, uma amiga minha aí de longa data. Ela é formada em matemática e fez mestrado junto comigo lá na Exalc, em Piracicaba, que foi onde a gente se conheceu, né? Estudamos muito juntos. Né? Muito. 10 anos já se passaram. E a ideia aqui é a gente bater um papo sobre ciência de dados. Então eu queria muito que você compartilhasse a sua experiência com a gente, com o pessoal que está ouvindo aí, pra gente trocar um pouco de ideia. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito sobre uma opinião minha pessoal. Eu sempre acreditei muito que ciência de dados não se trata simplesmente de aprender uma ferramenta, de aprender um software, e que é um negócio super amplo. Que a gente está falando aí de ter conhecimentos como matemática, estatística, computação, engenharia de software, negócio, entender o problema do que a gente está falando. E uma coisa que eu falo bastante é sobre soft skills. É muito importante que as pessoas saibam se comunicar. Você concorda comigo? Como que você entende esse papel do cientista de dados hoje no mercado? Concordo, sim. Eu acho realmente que o cientista de dados, ele precisa ter todas essas denominações aí, né? Conhecer um pouquinho da computação, da matemática em si e do negócio para poder fazer esse papel. E você é formada em matemática, diferente de mim que sou formada em estatística, mas olhando a sua formação, no que ela te contribui para o seu papel hoje de cientista de dados? Eu acredito que a matemática, ela ajuda muito você ter um raciocínio lógico e você entender melhor como as coisas funcionam por trás. Então, tipo assim, quando você tem um modelo, você entende o que tá rodando ali por trás, o que tá acontecendo ali por trás. Por que isso é útil? Por que eu preciso saber disso? Fico muito feliz de ouvir isso, porque é muito do que eu prego, né? Porque não adianta ter gente que sabe apertar um botão, mas que não sabe interpretar aquilo que tá ali. Exatamente. E uma coisa que eu venho percebendo muito no mercado, e ouvindo muitas pessoas falar, né? Tem muita gente ensinando por aí que, por exemplo, outlier, deleta da base, missing, deleta da base. E aí eu venho percebendo que, na verdade, as pessoas estão pegando os dados, ajustando os dados para entrar num modelo. E não realmente que é o papel do cientista de dados, de pegar o dado real, do jeito que ele é, e fazer um modelo se encaixar naquele dado. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Como que você entende isso? Eu acho que essas coisas... acredito que essas coisas acontecem porque as pessoas não têm um embasamento suficiente para poder fazer a aplicação dos modelos. Então é aquele negócio assim, todo mundo tá fazendo, então eu quero fazer também. Mas a pessoa não se estrutura para conseguir entregar um resultado bom. Então, assim, um exemplo bem legal é, às vezes, você utilizar um modelo mais simples, fazendo um bom tratamento de dados, é melhor do que você não fazer tratamento de dados e usar um modelo muito mais complexo. E aí entra muito uma pergunta que eu queria trocar uma ideia com você, porque a Cris, ela tá se desenvolvendo e já estudou muito sobre rede neural, e aí é onde a gente entra nessa parte de Deep Learning. O que é Deep Learning, Cris? Explica aí pra todo mundo, o que significa isso? O Deep Learning nada mais é do que uma rede neural com mais camadas. E além disso, você tem diversas arquiteturas de Deep Learning. Por que as pessoas utilizam modelos de Deep Learning? Às vezes você tem um problema tão complexo que esses modelos mais simples que a gente tem não são suficientes para ajudar a gente a resolver. Então, como esses modelos de Deep Learning conseguem capturar mais informações, então às vezes é necessário você utilizar para poder ter um resultado melhor. Então a gente utiliza muito, por exemplo, para reconhecimento de imagem, para processamento de linguagem natural. Então, como é muito complexo, você precisa de um modelo um pouquinho mais robusto para poder chegar num resultado melhor. E aí é onde entra muito o que a gente acabou de dizer, né? Eu vejo muita gente hoje querendo fazer Deep Learning para resolver qualquer problema. Você concorda que Deep Learning vai transformar o mundo e que isso que é a nossa solução para tudo? Não concordo, porque eu acho que a gente precisa primeiro entender os dados para depois você saber o que você vai aplicar. Você tem que fazer teste, tem que testar vários modelos, várias técnicas, tem que testar. Mas nem sempre você precisa utilizar um modelo mais complexo do mundo para resolver uma coisa tão simples. Por mais que você fale assim, eu não quero ter interpretabilidade do modelo, eu não quero saber o que está acontecendo, tudo bem. Mas na hora de você implementar esse modelo, a diferença às vezes do ganho que você tem num modelo tão complexo não é necessária para tanta dificuldade em construir aquilo. E o que eu falo mais assim é tipo, não é nem você utilizar um modelo de Deep Learning, é você saber estruturar o modelo de Deep Learning. Porque aí começa, quantas camadas eu vou pôr, quantos neurônios eu vou colocar, qual a função de ativação, Tem um monte de coisa para você configurar ali dentro. Beleza, já existe o autotuning que faz tudo isso e tal. Mas mesmo assim você precisa saber, você precisa ter uma noção daquilo para você poder configurar
Então pensa na complexidade que você tem para criar uma estrutura, uma arquitetura de um modelo de Deep Learning, sendo que você poderia usar um modelo de regressão logística, por exemplo, para resolver algum tipo de problema. E aí a gente volta para o tema que a gente acabou de discutir, dessas aplicações e vendo gente usar coisas que realmente consomem muita máquina, demandam muito tempo para serem criadas e não são tão requeridas. E aí eu quero linkar um pouco com a sua carreira. Você trabalhou no Bradesco, você trabalhou na Atento, usando séries temporais, que eu acho que é uma das coisas que você mais gosta de fazer, e atualmente está no SaaS, que é uma empresa de software. Qual é o seu papel no SaaS? O que você tem feito lá? Hoje no SaaS eu estou na área de pré-vendas e fico responsável pelas demandas vinculadas a Advanced Analytics. Então qualquer demanda que chega para a área passa por mim para a gente resolver o que vai fazer. Mas a ideia principal é ir no cliente, entender o problema dele, estruturar alguma solução e mostrar para ele que ele vai ter algum benefício em utilizar aquela solução para melhorar o processo que ele tem atualmente. Então, perfeito. Entendo que você está falando de ciência de dados o tempo todo aí que você está atuando, porque você tem que entender o problema, e aí onde eu vejo muito essa parte do soft skills ser muito importante, você vai se relacionar com pessoas e entender o que essas pessoas têm de mensagem para te passar. E arquitetar, ou pensar analiticamente como resolver aquilo ali. Sim. Então quer dizer que você está lidando com gente diferente, de indústrias diferentes, de negócios diferentes o tempo inteiro. Sim. Quais são os maiores desafios que você tem visto aí? O que você está ouvindo dizer por aí? Na maioria dos clientes, os problemas que eles mais têm ultimamente são problemas ligados aos clientes deles. Então, o que eu tenho visto bastante é o pessoal tentando melhorar muito o modelo de churn e modelo de relacionamento com o cliente. Então, por quê? Porque a concorrência no mercado, independente do mercado, ela aumentou muito. Então, os caras não querem que o cliente saia da base de dados dele e vá para outro, porque é muito mais difícil ele trazer o cliente de volta do que ele reter o cliente. Então, acho que essa parte de entendimento do cliente, o que ele quer, que hora que ele quer, como que ele quer comprar, como que ele quer pagar, isso é uma coisa que as empresas estão buscando bastante para conseguir reter esses clientes. E aí, então, casa muito com o que a gente disse de entender o contexto, porque nesse caso você precisa de modelos que sejam interpretáveis. Sim. E quando a gente está falando de modelos interpretáveis, o Deep Learning já não seria um papel tão interessante. Mas a gente também pode ser criativo aí em tentar interpretar o que o Deep Learning está fazendo através da estatística, e aí a partir da descritiva permite a gente fazer isso. Só que a gente vê que nem muitos profissionais estão capacitados para conseguir resolver isso. Até recentemente eu li um artigo da McKinsey, onde eles estavam comentando que a IA está tendo muita dificuldade de crescimento em tempo hábil, assim, de crescer mais rápido e realmente ser exponencial por falta de capacitação dos profissionais. Você visualiza isso também, passando em vários mercados diferentes, lidando com profissionais distintos? Você percebe que existe esse gap? Com certeza. Tipo, tem um exemplo que eu gosto bastante de dar. Tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo, a gente dava aula numa outra escola. E um dia ele começou a entrar muito em detalhe matemático, num modelo de regressão linear. Ah, mas por que você tem que fazer isso? E aí, de repente, um aluno vira e pergunta assim, mas por que você está entrando tanto no detalhe matemático? Para que eu preciso saber isso? Aí foi quando ele virou e falou assim, cara, você precisa saber isso porque esse é o problema que você tem. Você consegue usar um modelo de regressão linear para resolver esse problema que você tem. Mas se o problema seu mudar e não encaixar aqui, você precisa entender como funciona o modelo para você conseguir ajustar os seus dados e chegar num resultado melhor. Então, entender o que está acontecendo por trás, entender a matemática, ajuda você a conseguir entregar resultados melhores. E aí, o que você enxerga que falta o quê, então, nesses profissionais? O que é necessário fazer para chegar nisso? Estudar, né? Porque o pessoal... hoje em dia é muito assim, eu vou fazer um curso ali online, um e-learning, vai durar tipo 6 semanas, vou estudar um pouquinho superficialmente das coisas e já vou começar a aplicar. Tem alguns cursos que eu já vi na internet e são coisas do tipo, a pessoa te dá uma teoria bem básica e já o exemplo, teoria e exemplo. Você não entende a estruturação do todo, você não entende o passo a passo do que você vai tendo que fazer. Então, por isso que muitas das pessoas nem têm noção do que eu tenho que fazer para preparar o dado. Simplesmente acha que eu vou pegar a base de dados, vou ajustar um modelo e vou ter um resultado. E aí, então, vou cutucar. Nas suas experiências, quando você estava no Bradesco, quando você estava na Atento, hoje no SaaS, fazendo as provas de conceitos, que eu sei que você tem que aplicar um monte de coisa, o dado está pronto? É só chegar lá e fazer o modelo? Não, o dado nunca está pronto, né?
Tem um caso que aconteceu numa prova de conceito que a gente fez, foi muito engraçado, porque a gente chegou lá e para agilizar o processo, a gente ia fazer a preparação de dados, mas para agilizar o processo, a gente falou, ó, vou pegar a sua base de dados que está pronta e vou ajustar um modelo. Só que aí tinha um detalhe, o cara queria ajustar o modelo de gradiente boost. Aí, tá bom, vamos ajustar o modelo de gradiente boost. Aí, peguei a base dele pronta e comecei a olhar. Dummy, um monte de dummy na base de dados. Aí eu falei, cara, o que você fez aqui? Ah, então, eu peguei a variável estado, que tem 27 níveis, e criei 27 dummies na minha base de dados. Ou seja, ele pegou uma variável, aumentou a dimensão da base de dados dele, sendo que ele nem sabia se fazia sentido isso. Então, assim, o que eu fiz? Falei, beleza, me dá a base original, então, que eu vou tratar essa base e vou fazer o modelo do jeito que eu quero. Peguei a base, tratei a base, ajustei um modelo de regressão logística. Ficou melhor que o modelo de gradiente boost. É porque o modelo de regressão logística é melhor do que o modelo de gradiente boost? Não, é porque você fez uma preparação de dados. Você corrigiu alguns problemas que poderia ter na sua base. Então, eu acho que é isso que falta um pouco da galera, sabe? É ter a base, ter a estrutura para conseguir desenvolver. E para ter estrutura, então, quando você comentou, tem que estudar. Tem que estudar. E muito do nosso lema aqui, né, que a gente divide aulas em muitas situações. E aí, pensando nisso, como professora, o que você faz para ajudar esse aluno a entender isso? Como que é normalmente a sua didática? Para ajudar o aluno a entender essa teoria, a ideia é passar, entrar mais no detalhe mesmo matemático das coisas. E como fazer isso? Como deixar ele interessado com isso? Então, é pegar aplicações de coisas que ele utiliza no dia a dia e mostrar como que ele vai utilizar dentro desses modelos e qual que é o resultado que ele vai ter. Dessa maneira, ele consegue ficar mais interessado, mesmo sendo uma coisa tão teórica, digamos assim. E que é complexo, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, e aí eu percebo que muita gente tem medo, por exemplo, de matemática, estatística. E, cara, eu acho que é muita forma como a gente fala como professor. Porque eu percebo que, na verdade, o sentimento que eu tenho é que todo mundo é inteligente o suficiente para lidar com números. Porque, que é o que eu normalmente digo, quando a água bate na bunda, a gente inventa o que é interessante para resolver o meu problema. E quando você vai ver, as pessoas estão inventando a estatística, só que elas não conhecem pelo nome que a gente chama. E quando fala pelo nome que a gente chama na teoria, fica todo mundo assustado, desesperado, porque começa a surgir umas letras gregas ali no meio e aí dificulta esse entendimento. Então, eu já assisti suas aulas e aí eu concordo muito que você vai lá pro fundo da teoria, mas falando de uma forma mais lúdica, né? Que eu acho que facilita o cara entender. Então, pelo que eu tô entendendo aqui do que a gente viu, existe esse gap grande no mercado de profissionais capacitados, existe desafios, ou seja, todas as empresas estão buscando muito isso, não é à toa que você tá aí numa empresa de software e tá sentindo isso o tempo inteiro. Mas como que resolve isso então? Qual é a sua visão? Como que a gente poderia resolver esse problema? Eu acho que no mercado de trabalho, no mercado hoje em dia, a gente tem várias ofertas de cursos de cientista de dados. Mas o que acontece é que não é uma coisa robusta. Você não tem o detalhe do que está acontecendo ali. Então, eu acho que se a gente tivesse cursos mais estruturados e mais robustos, que englobassem todas as partes do desenvolvimento do cientista de dados, a gente teria pessoas mais qualificadas para atuar no mercado e conseguiria desenvolver mais coisas, porque eu acho que em algum momento, se a gente não tiver gente com esse conhecimento, a gente não vai conseguir nem evoluir em novas técnicas, novos modelos, resolver problemas mais complexos. Então, o que falta, eu acho que é esse curso mais robusto para a gente conseguir criar coisas novas e aplicar corretamente o que a gente já tem hoje em dia. Que é um grande gap, que eu vejo a dificuldade de aplicar o que já existe e ainda tem esse outro aí de desenvolver novas coisas pra gente continuar avançando. Então a gente tá trabalhando nisso aí, né? A gente não precisa dar spoilers agora, mas já vai ter algumas novidades aí pra vocês. Cris, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, tem um monte de gente aí que tá querendo entrar na carreira, que tá buscando, que tá se esforçando, que sente esse mesmo ponto que você colocou, que às vezes falta aí onde eu busco, porque é tanta coisa também que dá pra deixar qualquer um maluco. Que dica que você dá pra essa galera que tá disposta a investir tempo, se dedicar e estudar, onde eu olho, pra que eu procuro, pra onde eu vou? Eu acho que, assim, a pessoa que já tem alguma formação matemática, estatística, computação, ela vai ter mais facilidade de se encaixar nesse meio, porque é algum pedaço ali do cientista de dados que tá faltando para ela. Mesmo uma pessoa que não seja dessa área, ela consegue desenvolver, ela consegue, só que ela precisa procurar algo mais robusto, algo que dê para ela a base.
Porque se ela não tiver a base, ela não vai conseguir desenvolver. Então eu acho que é isso que tipo, eu deixaria de dica pra galera que quer entrar nesse mercado. Procure entender o que está acontecendo e não só simplesmente apertar o botão, rodar e ver um resultado que você não sabe nem interpretar. Muito bem, concordo 100% com o que você disse, Cris. Muitíssimo obrigada pelo seu presente, pelo seu tempo de vir pra cá. A gente vai se ver muito ainda esse ano. Sim, com certeza. E agradeço novamente o seu tempo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link da Cris aqui no LinkedIn, então se vocês quiserem adicionar ela, fiquem à vontade. Já já vocês vão ver ela lá no meu site também. Cris, muito obrigada. Obrigada. E boa... Não, calma aí. Muito obrigada e fiquem acompanhando aí com a gente que a gente vai ter outras pessoas entrevistadas também, vai ter muito conteúdo aí pra vocês. Tchau, tchau! Entrar no Google no GitHub é muito fácil, achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?